Eu vou pedir para a Camila para que possa apresentar o nosso convidado da noite de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje temos a honra de apresentar o nosso irmão participante aqui da Casa do Caminheiros, coordenador de grupos de estudos, Benício Alves de Abreu Filho. Ele que nos traz o tema desta noite, mediunidade. Então eu convido a palavra, Benício, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e todos sejam bem-vindos aqui ao Caminheiros, nesta casa maravilhosa que nos acolhe, sempre de braços abertos, com a possibilidade grandiosa de estarmos aqui para sermos, de certa maneira, tratados com toda a paz desse Mestre amigo Jesus. Estamos sim recebendo o bálsamo para as dores do nosso corpo físico e da nossa alma. E certamente tudo isso vai acalentar o nosso sentimento para que a gente possa corresponder para com o próximo. Esta é a felicidade de estarmos sempre congregados com o nosso querido Mestre Jesus, através do sentimento nobre que este irmão sempre é portador. Então, para que a gente possa, de certa forma, termos afinidade constante com esse querido irmão, necessitamos claramente também de fazermos a nossa parte. E a nossa parte que nos cabe é desenvolver em nós o quê? O sentimento nobre, o sentimento do amor, o sentimento que nos traz, desde quando a gente foi criado simples e ignorante pelo querido Pai de amor e justiça. Porém, temos o quê? Que enfrentarmos-nos conosco mesmo, através do quê? Através de reencarnações e reencarnações sucessivas, no aprendizado a qual estamos, de certa maneira, destinados. Sim, o aprendizado destinado, por quê? Conforme as leis divinas que já estão postas pelo querido Pai, deveremos o quê? Tratá-las conosco sempre. Então, é claro que o desafio é grande, mas graças a Deus sempre a espiritualidade nos corresponde com um propósito valoroso sempre de nos acolher e atendermos. Hoje o tema é a mediunidade que vamos falar. Um tema que desperta muito interesse pelo fato de que, estando na doutrina espírita, a mediunidade também surgiu através dela. Ou seja, a doutrina espírita surgiu através da mediunidade. Então, o Espiritismo vai nos revelar com mais clareza, com mais propriedade, o que é ser médium, o que é esta faculdade do espírito, porém radicada no corpo físico, que todos nós possuímos. Então, esta mediunidade é uma ferramenta a qual nós trazemos ao reencarnarmos. Então, seguramente todos nós somos portadores da mediunidade. Alguns com mais intensidade, outros com menor intensidade. Mas por que assim? Por que é desta maneira? Então, da mesma maneira que a inteligência também é uma das nossas faculdades, e cada um tem mais do que o outro, efetivamente, a mediunidade também para o concurso a qual se emprega, cada um tem em menor ou maior grau, mas todos temos. Ainda bem, alguns dizem assim, eu não gostaria de ter. Mas é naturalmente que temos. Nascemos com ela, trazemos com ela, porque ela é, como eu falei, uma faculdade do espírito. E como sempre eu digo aqui nas palestras, ou então nas nossas reuniões, daquele irmão que sempre dizia para nós, o espírito é imorrível. Então, se o espírito é imorrível, certamente essa faculdade não morre. Então essa faculdade acompanha o espírito, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele se encontre. Assim,
estando no mundo físico encarnados, o espírito encarnado possui a mediunidade. E o corpo físico, né, tem dentro da sua composição orgânica todas as moléculas, as células que vão o quê? Corresponder para que esta faculdade se manifeste. Estando também no plano espiritual, como é uma faculdade natural do espírito, essa faculdade também acompanha esse espírito. Então nós temos então a mediunidade, digamos assim, tanto eficientemente no mundo físico, como também no mundo espiritual. Mas qual a função dessa mediunidade? Qual é a função dessa faculdade? É justamente propor ou transferir a esse espírito a capacidade da comunicabilidade. Então, temos a comunicabilidade agora, porque estamos falando aqui através desse microfone, através desse instrumento, mas também desse corpo físico que tem também o quê? A sua característica para isto. Estando no mundo espiritual, o espírito também vai dinamizar a sua possibilidade da comunicação, da comunicabilidade. Então, se ele tem essa faculdade, então ele vai percorrer o mecanismo para que possa se comunicar. E isto vem de longa data, né, no mundo a que estamos, ou seja, neste planeta, sempre houve a comunicabilidade com os espíritos. E se a gente percorrer a história, há registro muito grande sobre isto, né? Lá na Índia, na Grécia, no Egito, em Roma, na China e assim por diante. Na América, na Europa, na América do Sul também, como não? As Américas, em todo lugar do planeta, vige sempre a comunicação de um espírito que está no mundo espiritual, fazendo, de certa maneira, uma conjunção, digamos assim, de certa forma, para que ele manifeste a sua saudade, a sua irritabilidade, o seu carinho, o seu afeto, mas também a sua mágoa, o seu ressentimento e a sua dor. Então é tudo natural. Então, temos aí já registrado há muito tempo toda essa possibilidade. Os hebreus, Moisés, os profetas. Então está registrado tudo isto ao longo da história da humanidade. O Espiritismo ao seu tempo, que iniciou em 1857, através da publicação do Livro dos Espíritos, traz, através desta obra, compilada por Allan Kardec, mas trazida pela espiritualidade, todas essas condições reunidas de ensino para que a humanidade recebesse a terceira revelação. E essa terceira revelação, então, ela é o quê? Trazida pela espiritualidade, através dos médiuns daquele tempo, agora em 1857, quando agora começam o quê? A trazer, então, as compilações do mundo espiritual, revelada pelos espíritos, os espíritos que estavam, naquele tempo, sendo configurados para compor a obra, espíritos de menor envergadura moral, evolutiva, mas também tantos outros com uma envergadura muito grande, podemos dizer assim, para também configurar esta doutrina. Então, todos eles, a seu tempo, na sua oportunidade, veio trazer como que era a vida futura. Veio nos revelar como realmente é a vida futura. Então Kardec ele foi convidado em 1855 para participar de uma reunião para observar as mesas que giravam, as mesas girantes, as mesas que falavam, podemos dizer assim. Então Kardec foi como alguém que não duvidava, mas alguém que tinha a curiosidade de conhecer, pelo fato de quem o convidou era um grande amigo. Então ele foi, como pedagogo, como professor, como alguém que era dentro do contexto da ciência, observar aquilo tudo. E quando ele começa a observar que, conforme as perguntas se faziam para aquela mesa, podemos dizer assim, conforme a resposta, conforme o direcionamento, o posicionamento, porque muitas vezes a mesa girava, batia
uma perna, outro lado. Sim ou não, era esse o mecanismo de resposta. Então Kardec observa e diz assim, olha, puxa vida, há um fenômeno físico aí, claro, mas há também o quê? Algo inteligente que está por trás disso. Então é natural que esta observação deste irmão querido Kardec comece então a mudar a história, né? Ali da comunicabilidade dos espíritos para com a humanidade. Então Kardec diz assim, primeiramente eu comecei a observar, mas depois eu senti que algo havia muito mais profundo. E conforme foram chegando as comunicações, os registros das comunicações, ele percebeu que no fundo daquilo havia algo muito importante que deveria ser não somente, né, interpretado por ele, mas colocado, compilado para o efeito da humanidade. Então ali este espírito de escola, Kardec, observa então, na profundidade de tudo aquilo, algo muito importante. Então ele vai, né, de certa forma, se aplicando no seu dia a dia a esta observação, a esses compilamentos, mas de toda maneira o quê? Registrando e configurando a primeira obra, então, em 1857. Então o Livro dos Espíritos nos traz a comunicabilidade dos Espíritos, mostrando para nós realmente a vida futura. E da mesma maneira que o homem criou o microscópio, e quando criou o microscópio, ele começa a observar o mundo microbiológico, que até então não conhecíamos, revela para nós o quê? Opa, existe algo muito minúsculo, que lá um pesquisador muito de tempo atrás chamou os micróbios de animálculos, não compreendendo ainda, mas foi nos revelado. Há um mundo que muito ínfimo, pequeno. E os espíritos, através da mediunidade, através desse mecanismo mediúnico, vem nos revelar o quê? O mundo invisível, o mundo espiritual. Trazendo agora para nós uma certeza, uma dinâmica, um raciocínio lógico para que a gente possa interpretar. Não somente nos revelar o mundo espiritual, mas também trazer o quê? Trazer para nós como é este mundo espiritual. Como que é esse mundo espiritual no seu contexto de um mundo de dores, um mundo moderadamente tranquilo e um mundo muito mais o quê? Muito mais valioso, na nobreza do conforto de um espírito que evoluído. Então apresenta para nós toda essa situação. Então Kardec, em 1861, ele lança uma outra obra, o Livro dos Médiuns. Pelo fato de ter já estudado de 1855, até 1861, todos esses registros, e agora então ele monta uma nova obra. E lá, nos estudos preliminares desta obra, da mesma maneira que a pergunta primeira que Kardec faz, para abrir este livro, ele diz assim, há espíritos? Ponto de interrogação ali numa pergunta. Mas espera um pouco, se a primeira obra foi revelada pela espiritualidade, como que Kardec agora faz uma pergunta desta? Há espíritos? Mas na verdade esta obra, ela é um aporte de todas as situações ali vivenciadas pelo Kardec, e por aqueles médiuns naquele tempo, trazendo aqui agora uma revelação muito profunda, onde agora está mostrando, olha, há espíritos. Então, aquele portador de mediunidade, aquele portador que tem, de repente, uma forma de tentar buscar a compreensão da mediunidade, através dessa pergunta, ele vai chamar para esse processo de leitura, um processo de busca de entendimento. Então Kardec nesta obra vai revelar muita coisa interessante. Mas porém, antes de Kardec, também, ali por volta de 1847, foi revelado também nos Estados Unidos, ali, quando as irmãs Fox
também estavam o quê? 3 irmãs, onde esta família mudou-se para uma casa. E esta casa, então, havia um espírito ali. E esse espírito estava ali quando uma das jovens irmãs começa, então, a ouvir uma batida na parede. E esta irmã, esta que era menor, também começa a bater. E aquele espírito, então, começa o quê? Também a sintonizar com ela, de certa maneira, uma comunicabilidade. Então, agora, nesse contexto, 1847, a humanidade, então, começa o quê? A mover os olhos para este lugar. E ali são criadas comissões para investigar. Então, no século XIX, nós tivemos muita pesquisa voltada para a área da mediunidade. E os pesquisadores renomados de época começam então a realizar uma busca de entendimento do que é essa mediunidade. Qual esse mecanismo? Se não era fraude, o que era? Então, o espiritismo começa a tomar corpo. O mundo científico começa então a revelar então o que é esta mensagem, o que é tudo que tem trazido pela realidade. Então, temos aí, de lá para cá, vários pesquisadores, entre eles William Crocker. Temos, por exemplo, Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, que tem a mediunidade de efeito físico, de levitar. Nós já ouvimos falar nisso, sim. Levitação, que é algo natural. Porém, Daniel Douglas Home, ele era erguido pela espiritualidade no assento de cadeira. Então ele levantava e ele levitava, volitava, digamos assim. E quando não, ele passava por uma janela, subindo, descia, entrava pela janela de baixo, suspenso. Ele não dava espetáculo. Apenas ele fazia isso uma vez ou outra. Para mostrar o quê? Que realmente a mediunidade existe. E quando perguntava para ele, como que foi isso? Ele dizia assim, não sei, só sei que foi assim. E dava de novo uma nova volta. Trazendo em quê? Um despertar com relação a isto. Então, várias obras temos aí na pesquisa científica para olhar essa mediunidade. Então, a mediunidade é algo natural, que todos nós temos. Mas como se consegue esta comunicabilidade? Temos a comunicabilidade, de certa maneira, por quê? Somos, conforme está lá na obra Livro dos Espíritos, o homem é 3 coisas. Está lá na primeira parte do livro, da obra. Somos o quê? Corpo físico. Todo mundo se vê, o corpo físico. Claro, a gente se viu no espelho hoje. Trocamos uma roupa, nos arrumamos no espelho. Quem estamos vendo? Um corpo físico. Matéria robusta. Também somos o espírito. Este ser inteligente que habita temporariamente um corpo físico. Há uma fala assim: o espírito tem um corpo ou o corpo tem um espírito? Qual a resposta? O corpo tem um espírito ou o espírito tem um corpo? Temporariamente o espírito está tendo um corpo, sim ou não? Nesta reencarnação é esse que ele tem. É este corpo físico que temporariamente estamos o quê? Presos. Quem está preso? A alma, o espírito encarnado. Vai chegar uma época que esse espírito ele vai sair do corpo físico. Porque é uma forma natural que a gente vai perdendo a vitalidade orgânica. Nascemos lá num corpo físico, reencarnamos num corpo físico. Depois esse corpo físico vai tomando um tempo. Pré-infância, infância, adolescência, pré-adolescência, adolescência.
madureza, a maturidade, a senilidade e depois a morte do corpo físico. Então, a terceira coisa que eu vou colocar aqui é que esse espírito, ele tem um envoltório. Um envoltório. Esse envoltório se chama perispírito, ou corpo astral. Que esse corpo astral, esse perispírito, ao reencarnarmos, se liga de molécula a molécula ao corpo físico. Então, quando nós desencarnarmos, sairemos desse corpo físico com toda a nossa capacidade intelectiva, a nossa inteligência, o nosso aprendizado, a nossa evolução moral. E o nosso pensamento estará conosco, o nosso sentimento estará conosco. Levaremos a nossa portabilidade real, a nossa individualidade real, que somos o Espírito. Porém, a propriedade da comunicabilidade, a mediunidade, ela é de quem? Do Espírito. Então, levamos também esta faculdade. Agora, então, temos um médium encarnado, que é portador dessa ferramenta da mediunidade. E o espírito desencarnado, que também é portador dessa ferramenta, dessa faculdade, para dar, de certa maneira, né, a condição da comunicabilidade. Então se liga agora, faz uma junção de o corpo perispiritual do espírito desencarnado com o corpo perispirítico do encarnado. É claro que esse processo nós não vamos aqui tratar, porque nós temos um pouco tempo numa palestra como esta. Mas eu convido a todos para que venham a esta casa ou outra casa. Temos aqui participantes hoje de outras casas. Vão a outras casas também para estudar isto. Porque devemos nos entendermos como espírito, como corpo físico, a gente conhece mais. Porque é mais fácil, não é? A gente tem tantas condições de protocolos médicos ou de repente uma série aí de situações onde a gente conhece o nosso corpo físico, né? A nossa arcada dentária. É só fazer uma imagem que a gente vai reconhecer, sim ou não? Tranquilo. Mas devemos nos conhecer como espírito. Conheça-te a ti mesmo. Essa essência é sua para sempre. Então, esse espírito desencarnado se liga ao espírito encarnado. Perispírito e perispírito. E aí então passa a projetar todo o sentimento deste irmão desencarnado para este médium que tem a capacidade de reter, né? De conseguir o quê? Trazer como instrumento esta condição daquele irmão. Então, conforme está aquele irmão, nas condições reais do sentimento espiritual, e aí a gente pode lembrar aqui de que o céu, o inferno que está conosco, somos portadores. Se estamos bem, com os pensamentos bons, com as atitudes de ações benevolentes, sem mágoa, ressentimento, alegres, mesmo na dor, porque podemos entendê-la, o porquê de tudo isto. Então estamos o quê? Num céu, numa tranquilidade, numa ternura. Porém, há outros momentos que podemos estar o quê? Numa desconfiguração harmônica, em função do sentimento de raiva, ódio, ciúme, inveja, assim por diante. Então esse irmão vai passar para o médium toda essa condição na qual ele se encontra. Esse médium então é um receptáculo de toda essa energia, de toda essa dificuldade. Então há um registro de toda aquela condição que aquele espírito está e o médium consegue então passar. Então a comunicabilidade é natural. Época de Moisés sempre houve. Moisés até proibiu
Mas depois, na época do Mestre Jesus, novamente, né, foi aberta a possibilidade da comunicabilidade. Porém, no tempo agora de Kardec, isso começou o quê? Agora a ser tratado. E o Espiritismo é a ciência da alma, é a ciência do Espírito. Kardec, ele conceitua o Espiritismo, deixa eu ver se eu me lembro, porque faz tempo que eu não revelo assim, da gente estar lembrando para falar. Espiritismo 2 ponto, é a ciência que entende o Espírito no seu início, na sua jornada e no seu futuro. E também o Espiritismo revela toda a condição do espírito em relação ao mundo físico e o mundo espiritual. Então ele traz essa condição de mostrar cientificamente como nós somos. Então é isso que a gente precisa compreender. Agora, a ostensividade mediúnica depende de muito fator. Porque muitas vezes numa reencarnação, nós chegamos com a portabilidade dessa faculdade com uma maior intensidade para objetivos próprios para o crescimento intelecto-moral, podemos dizer assim, sobretudo moral, porque através da mediunidade deveremos fazer o quê? As boas ações. Porém, a mediunidade, como a espiritualidade nos revela, ela é neutra. Ela não é nem boa nem ruim, porque é uma faculdade. Porém, o uso dela, o que vai prejudicar o médium, o uso dela. Quantos médiuns, que têm uma condição mediúnica, ou seja, uma ostensividade enorme. Uma ferramenta mediúnica que a gente olha e diz assim, nossa, esse médium tem uma grande capacidade de interagir com a espiritualidade. Porém, no campo moral, esse médium, sendo alguém que não preserva em si ou não luta para que ele consiga estar melhor a cada dia moralmente evoluído, ele acaba sendo presa de espíritos inferiores. Porque a ferramenta existe e os espíritos estão por aqui. Que na verdade, nós estamos no meio deles. Nós estamos, se acotovelando. E a espiritualidade traz que, conforme a população reencarnada, ou seja, espíritos portadores do mundo físico, ou seja, homens, mulheres, os habitantes desse planeta, que já está quase em torno de 8 bilhões, podemos dizer assim. O mundo espiritual é 5 vezes mais. Então somos nós que estamos no meio deles. Agora, sendo portador ostensivo de uma mediunidade, esta rastreabilidade se faz naturalmente. E os espíritos usam a mediunidade à nossa revelia. Agora complicou, né? Como assim? Como assim? É uma faculdade. E essa faculdade, ela é muitas vezes usada. Porque há médiuns de efeito físico. Como eu falei ainda há pouco, Daniel Douglas Rum. Há médiuns de efeito físico que a espiritualidade usa esta mediunidade também para a cura. E a mediunidade de cura, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esta é a mais consagrada em termos do quê? Em termos de ser a mais santa mediunidade. Porque para curar aquele irmão, ou aquela irmã que é portadora da mediunidade, tem que estar o quê? Com uma condição especial, digamos assim, em termos de sentimento. Porque ela vai se ligar com os espíritos melhores para tal finalidade. Então, muitas vezes chegamos com a mediunidade ostensiva para que a gente possa sermos socorridos pela espiritualidade. Porque não é a mediunidade que nos atrapalha, conforme muitas vezes a gente ouve, eu estava bem, a mediunidade eclodiu, nossa,
virei um bagaço, está tudo complicado. Não, a espiritualidade veio com uma proposta. Porque o erro não é a mediunidade. O erro são, conforme diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, o erro está nas reencarnações anteriores mal o quê? Mal utilizadas. Então somos devedores. E muitas vezes chegamos aqui com a mediunidade sendo o quê? Nos outorgada para que a gente faça o melhor aqui. Para nós, claro, para a evolução, mas sobretudo para auxiliar, através da caridade, o próximo. Mas muitos médios se perdem no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Mas não é, alguém diz assim, mas por que aquele irmão, aquela irmã tem a mediunidade então? Como eu disse, Deus é misericordioso e dá essa ferramenta, outorga essa ferramenta agora mais ostensiva, para que ele também, quando voltar ao plano espiritual, não dizer, se eu tivesse a mediunidade eu seria diferente. Então, a cada um segundo a sua obra, e a gente deve recordar essa mensagem desse mestre amigo. Há médiuns que têm uma mediunidade muito mínima, digamos assim, se é que podemos dizer. Mas ele precisa tê-la também, porque necessitamos do nosso anjo de guarda que nos comunique. Como que o nosso querido anjo de guarda comunicaria conosco? Se a gente não tivesse a mediunidade, alguém poderia pensar como seria isto? Sim, ia se comunicar através de um outro médium. Pode ser, mas se a gente não encontrasse um médium, ou talvez se todos os médiuns se rebelassem, não queremos mais ser médiuns, como é que a gente ficaria? Iria ser difícil ou não? E quando está lá no Livro dos Espíritos dizendo assim, o primeiro pensamento é nosso, e o segundo é do anjo de guarda que te intui. Está escrito lá no Livro dos Espíritos. Quantas vezes nós estamos em certas situações, a gente vai tomar uma decisão, e a gente toma a decisão ou está já prestes a tomar, depois vem uma voz, bem calma, nos revelar, ei, cuidado. Aí a gente fala, não vou mais fazer, vou esperar mais um pouco. O anjo de guarda, ele também tem a sua capacidade de comunicar conosco. Da mesma maneira que no mundo espiritual, este anjo de guarda também tem seus superiores. Tem os irmãos espirituais que também são orientadores deles, que também vão se comunicar através do quê? Dessa mediunidade. Desse intercâmbio, dessa probabilidade real de conversarmos. Agora, quantos irmãos trabalham na mediunidade, efetivamente da prática do bem, conforme é feita uma das perguntas que é feita para Divaldo, falando com relação a Chico Xavier, e Divaldo diz que Chico Xavier, para Divaldo, segundo Divaldo, foi o maior médium que passou por aqui. E realmente nós temos essa compreensão, todos nós. E Divaldo diz assim que Chico Xavier fez o seu trabalho durante todo o percurso aqui, e que pode se chamar de mediuninato. Ou seja, o mediunato onde Chico Xavier foi responsável. Ele chegou e cumpriu, desde o início da sua jornada até aos 92 anos, quando volta à pátria espiritual, de uma forma eficiente, de uma forma caritativa, de uma forma de amor. Um médium que realmente nos mostra como deveremos ser. Mas claro que a gente está longe de ser Chico. Está longe. Mas, da mesma maneira que ele tem a mediunidade ostensiva, nós poderemos também ter um dia que não se faz a mediunidade ostensiva numa reencarnação, do dia para a noite, coisa e tal. Ela é também, de certa maneira, um exercício todos os dias para que a gente possa o quê?
estarmos muito mais preparados para essa comunicabilidade. Nós não somos médiuns de hora marcada. Nós não somos médiuns, né, de grupos mediúnicos. Nós somos médiuns 24 horas. Então, pelo fato de que, conforme o nosso pensamento, conforme as nossas ações, a gente se liga através, né, das vibrações, da afinidade com os espíritos que estarão conosco. Quando Paulo diz que temos uma nuvem de testemunha, essa nuvem de testemunha, é claro que naquela época não se falava dessa forma do mundo espiritual, claro. A nuvem de testemunha realmente são os espíritos. A nuvem de testemunha pode ser o quê? Os espíritos de luz, de paz, de harmonia, mas também pode ser os irmãos mais inferiores. Os irmãos mais inferiores que ainda não estão o quê? Melhores. Os inferiores em termos do quê? Da moralidade, mas que são todos irmãos a caminho. Então, quando Jesus diz aos apóstolos para que vá ao encontro dos irmãos e pede para que os apóstolos, está lá em Atos, ressuscite os mortos, né? Expulsai os demônios, cure os leprosos. Naquele tempo, essa configuração, ela é muito forte. E a gente sabe que para ressuscitar é uma coisa muito complexa, digamos assim, para entender isto. Mas também, ali, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, traz, então, que a maneira de que Jesus diz ressuscitar os mortos, realmente o quê? É para que os apóstolos levem até os irmãos a caminho, mostrando que há uma vida futura. A expulsão dos demônios está refletida em que momento? Quando nós temos o quê? Espíritos endurecidos, espíritos rudes, que nada mais são do que os homens encarnados, os espíritos encarnados, na sua mágoa, no seu ressentimento, né? na sua capacidade de, digamos assim, de ainda ruindade, volta ao plano espiritual desta forma. Da mesma maneira que há espíritos brincalhões, espíritos ainda que não compreendem qual é o papel real desta evolução espiritual. Ou aqui viemos, não compreendem ainda qual o significado existencial. E quando retornam à pátria espiritual, levam as mágoas. Aí vão gerar as obsessões, uma série de coisas. Até que de reencarnação em reencarnação, esses irmãos também vão o quê? Compreender um dia a bondade do Criador. Assim, faremos o quê? Deste planeta, um planeta que ainda é um planeta de prova e expiação, que está num processo de regeneração lento, muito lento. Mas não é lento, não é porque a espiritualidade não deseja ou não queira. Está lento porque a gente não consegue ainda mudar em nós as dificuldades morais que ainda temos. Os vícios morais. Ainda a gente não conseguiu o quê? Apagar em nós os ressentimentos não nobres, como por exemplo o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Quando cada um de nós, que Manuel Flamengo de Miranda chama que nós temos a nossa sombra individual, ele coloca desta forma, quando nós começarmos a fazermos a nossa autoiluminação, certamente estaremos mudando o que? Em nós esta condição para melhor. Então a humanidade também começa o que? A transformar-se. Porque os espíritos reencarnando novamente, os que vão ao plano espiritual, temporariamente também, mas lá é a nossa verdadeira morada. Mas depois retornando com um aprendizado melhor, a gente vai se depurando, até que vai chegar uma hora, seremos sim, da mesma forma que o nosso querido Chico Xavier. Sereno, tranquilo, mas com toda a espiritualidade com ele. Atrapalhando-o? Claro que não, mas atendendo
conforme mais uma vez Divaldo coloca. Quantas vezes Chico Xavier, sem compreender ali a situação daquela mãe que até chegava a ele trazia do mundo espiritual as bênçãos daquele irmão que fazia o quê? A comunicação. Foi um caridoso que nos trouxe o quê? Como a gente deve agir. Tanto no mundo físico, quanto aquele médium portador da mediunidade ostensiva que deve o quê? Trabalhar para este progresso. André Luiz nos revela, então, um pouco mais recente, claro, aí, comparado com a obra O Livro dos Médiuns, né, bem mais recente, ele revela através de Chico Xavier o mundo espiritual. As primeiras obras, André Luiz, ele é considerado o jornalista, né, o repórter do mundo espiritual. Trazendo ali para nós o quê? Olha, veja bem como que é tudo isto. Nosso lar, né? Mostrando, olha, eu voltei para lá, ou seja, André Luiz mostrando, voltei para lá, fui acolhido. Porém, né, fui visto de certa maneira como alguém que era suicida. Mas eu não me via assim, claro que nunca, porém nunca imaginava que, conforme foi o meu dia a dia, dentro das condições que eu vivia, eu nem imaginava que eu estava cometendo suicídio. Né? As ações. Vamos lá, uma ação que é complicada. Alguém aqui tem a irritabilidade constante? Cuidado, não é bom. Porque conforme a gente vai atrapalhando, né, todas as funções orgânicas do corpo físico, a gente vai se tornando alguém que está o quê? Escravizando de uma certa maneira esta alma. O corpo físico começa o quê? A diminuir seu tempo de vida pelo fato do comportamento. E assim por diante. Então André Luiz mostra como que ele esteve, como que ele estava e como que ele conseguiu se recuperar ali dentro do contexto o quê? Da ação benevolente para com o próximo, para com os espíritos, mas sobretudo quanto ao nosso Brasil, ao espiritismo, que ele veio o quê? Trazer através de Chico o quê? Uma grande contribuição para o entendimento da vida espiritual. Na obra Céu e Inferno, está mostrando para nós, esta obra também da codificação do espiritismo, está mostrando para nós como que é a situação dos espíritos que viveram um tempo aqui e voltaram à pátria espiritual, revelando como que vivia e como está agora lá. É uma bênção essa mediunidade para que a gente possa o quê? Para que a gente possa nos compreender. Porque conforme temos todas as nossas ações, nesse plantio desta reencarnação, e a colheita futura que nos aguarda, aí que é difícil. Porque após adentrarmos numa casa como esta, adentrarmos numa doutrina como esta e começarmos a estudar e ver claramente, sendo trazido ali, a condição de que podemos estar, a gente não vai ficar bem legal para dormir, não. A gente vai ficar bem pensativo, porque a gente agora sabe. E quando a gente sabe, não tem mais volta. Enquanto você não sabe, você está livre. Você está livre. Mas quando agora você sabe, muda a história. Como dizia nosso querido Chico, né? Olha, eu tenho receio de que quando eu voltar à pátria espiritual, a minha ficha esteja em branco. Como o Chico pode falar um negócio desse? Mas, se de repente foi dito a ele assim, Chico, nós só vamos gravar aqui na sua ficha aquilo que realmente você realizar, o que a gente combinou aqui. Entenderam qual é a fala desse Chico? Ele não falava para brincar, não. Porque nós temos compromissos auto-iluminativos aqui, que a gente não pode postergar. Não podemos. E também temos compromissos
de um para com o outro. Sem dúvida. Sem dúvida. Temos aqui uma morada que é uma morada dura, difícil, mas a qual a gente dá conta de passar por ela. Porque nós temos o recurso para tal. Primeiro, pelo ensejo de que, numa reencarnação, os colaboradores do mundo espiritual, por desígnio do nosso querido Pai, vêm para nos auxiliar. E também pelo fato de que quando nós chegamos aqui, nós temos o quê? A possibilidade de encontrar os encarnados para que a gente consiga o quê? Caminhar juntos. Agora, aquele que se isola, fica um pouco mais difícil. Aquele que de repente se anula, fica um pouco mais difícil. Ontem, estudando no nosso grupo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das perguntas do capítulo 13 foi que, assim, o que se espera daquele irmão ou daquela irmã que deixa de fazer a caridade ou o auxílio pelo fato de que recebeu muitas vezes ingratidão, não é? Quantas pessoas fazem a caridade e de repente falam assim, não faço mais. Não faço mais. Estou cansado de ter ingratidão. A resposta é muito clara. Diz assim, é de um espírito protetor, a resposta. Diz assim, nesses há muito mais orgulho e egoísmo do que a vontade de fazer a caridade. Será que a gente não se situa aí nessa pergunta e nessa resposta? É muito interessante estudar o Espiritismo. Não é ler o Espiritismo, é estudar o Espiritismo para que a gente possa ali, como diz a espiritualidade, olhar de repente quando se tem uma mensagem do mundo espiritual, ou quando tem nesta obra, por exemplo, o Evangelho, que também tem os apontamentos de Kardec, e muitas vezes tem a mensagem como esta, numa pergunta e resposta. Temos que ver se não nos cabe. Aliás, tudo que está ali, tudo que está nesta obra, nos cabe. Sem dúvida. Só que a gente deixa para lá. Melhor, como diz assim, né? Muitos já ouviram isso também, não? Está indo na casa espírita, não mexe com essas coisas. Uma vez que você mexe com esse negócio, você tem agora na sua capacidade intelectual isto. Agora você entendeu, agora você compreendeu. E por que erra? Então essa mediunidade, ela nos traz uma constante possibilidade de reformarmos-nos. Esta reforma íntima, que ela deve ser necessária, através do quê? Mesmo na injunção que esse corpo físico faz com o seu espírito. Porque muitas vezes nós estamos o quê? Cansados, não é? Da dor do corpo físico. A alma quer liberdade. Ela não quer ficar presa. Alguém gostaria de ficar preso? Nunca. E o espírito está preso numa jornada evolutiva aí de repente, 80, 90, 100 anos. E o corpo vai ficando o quê? Mais debilitado. Ah, não sou mais como antes. Porém, o espírito está o quê? Recebendo valores construtivos de aprendizado. E Joana de Ângeles diz assim, que Jesus, conforme ele passava ali diante dos seus desafios, esse espírito grandioso já conhecia tudo aquilo, de ter vivido outras épocas, mas com uma construção muito mais feliz de entendimento, por isso que ele conhecia a cada um de nós, né? A deficiência espiritual que tínhamos e que ainda temos, uma deficiência grande, porque nós gostaríamos que tudo terminasse o quê? Num passe de mágica. Vamos procurar o melhor médium que há no Brasil para que ele retire de nós esta dificuldade. Não dá conta, porque há uma lei de causa e efeito. E essa lei, ela é
imutável. Ela não vai moldar para que a gente possa o quê? Ela não vai mudar para que a gente possa o quê? Ficar melhor. Nunca. Nós que devemos mudar. E a mediunidade é uma bênção. É uma bênção que foi revelada também lá como Joana d'Arc, Ela dizia assim: a minha igreja é o mundo espiritual. Naquele tempo ela dizia isto. Então, esta condição mediúnica sempre existiu e ela cumpriu o quê? Ela cumpriu uma fase da humanidade a que veio para mostrar tudo isto. E ela dizia assim: a dificuldade maior do médium é o orgulho. O escolho mais difícil é o orgulho, pelo fato de que a gente é orgulhoso. E o Espiritismo, ou de repente a humanidade, vamos dizer melhor assim, tem perdido muito médium pelo orgulho. Infelizmente, que muitas vezes esse instrumento é de ouro, ou seja, muito eficiente. Essa mediunidade, ela está presente tanto em crianças, quanto jovens, adultos e pessoas de idade. É sempre. Muitas vezes as crianças dizem: estou brincando com meu amigo invisível. E lembrando novamente de Divaldo, com 4 anos ele já começa a ter as manifestações mediúnicas, e a primeira pessoa que aparece para ele é a sua avó. Mas ele não se assusta, porque conhecia. Mas depois também ele conhece algum amigo. Então, ao longo da idade dele, ele teve também amigo, criança. E ele diz também assim: olha, eu levei um susto quando esse meu amigo invisível, esse meu amigo espiritual, disse assim: agora eu preciso reencarnar. Eles estavam com 10 anos. E daí ele levou um susto, porque ele falou assim: agora meu amigo vai morrer. Meu amigo vai morrer. Porque ele está comigo, não vai poder estar mais comigo. Isso me arrepia. Porque é algo que a espiritualidade prepara. Não é assim: você vai ser médio pronto. E depois ele tem outro amigo para a adolescência. E assim vai. Todos nós temos os irmãos amigos conosco. O anjo de guarda, os amigos auxiliares, os anjos, os amigos familiares, todos aqueles. Ernesto Bozano diz assim, esse também pesquisador do século XIX, diz assim, que quando nós retornarmos à pátria espiritual, o nosso anjo de guarda estará nos acompanhando. Porém, muitas vezes, quem vai nos acolher vai ser alguém da família. Ainda bem, ainda bem. Estamos nesse planeta vivendo toda essa condição aí, de desencarne pela pandemia, e todos eles estão retornando à pátria espiritual. Já estamos em torno de 5 milhões, não é isto? De pessoas que retornaram à pátria espiritual. Todos eles sendo assistidos pela espiritualidade amiga, que também está trabalhando 24 horas em cima disto. E nós, como portadores da mediunidade, devemos, certamente, nas orações, pedir auxílio. Todos aqueles que retornaram à pátria espiritual, que devem estar em nosso sentimento. Porque um dia também a gente vai precisar do sentimento daqueles irmãos que ficaram aqui. E nós estaremos lá. Então, a mediunidade, ainda bem que ela existe. E nos proporciona o quê? Toda essa possibilidade de, digamos assim, de paz, de harmonia, de saber que, conforme Joana diz, Jesus é o médium de Deus na terra, naquele tempo. Portador o quê? De toda aquela construção amorosa do nosso querido Pai. Jesus trouxe e nos ensinou.
E assim espero que a gente possa estudar a doutrina espírita, avaliarmos-nos sempre se estamos fazendo o melhor. E assim a gente fecha aqui a nossa palestra. Agradeço demais a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Queremos agradecer ao nosso convidado desta noite,